Sejam muito bem-vindos a essa aula de planejamento. Bom, essa não é uma aula de planejamento comum, tá? O que aconteceu? Em 2024 foi um ano que eu fiquei completamente sem rumo, no primeiro semestre, principalmente. O que aconteceu comigo foi que eu tive um crescimento muito acelerado no final de 2023. Eu dobrei o faturamento, assim, de um mês para o outro. E como aquilo não estava dentro do meu planejamento, acabou que eu planejei 2024 com uma cabeça um pouco fora da realidade. Então chegou em março de 2024 e veio o grande plot twist. Eu perdi dois contratos, dois dos meus maiores contratos, e voltei para aquele ponto inicial e fiquei desesperada, porque eu não tinha me planejado para aquilo, né? Foi um crescimento rápido e depois eu voltei para o mesmo tamanho. E aí, no meio desse turbilhão, ainda aconteceram várias coisas na minha casa, várias coisas pessoais mesmo, né? Vários imprevistos que acontecem. E aí, depois de passar por tudo isso, eu criei o meu próprio método e vocês vão ver que ele se conversa em vários pontos da minha esteira. Já estou com vários produtos criados que ainda não foram lançados, mas todos eles seguem um método que eu chamei de rumo narrativo. Então, a ideia aqui é encaixar tudo que a gente for fazer em termos de negócio dentro de um rumo, dentro de uma narrativa. E eu vou ensinar vocês hoje a planejarem dentro dessa narrativa. Eu chamei de ritmo, planejar com ritmo e narrativa, essa primeira aula. Qual que é o problema da forma como a gente planeja hoje, tá? Eu sou engenheira de produção, como muitas de vocês sabem, então eu aprendi a fazer um planejamento com, né, Smart, enfim, a construir metas com ferramentas que foram pensadas para empresas e para pessoas, né? Normalmente para empresas com 30 vezes o meu tamanho. O meu modelo de negócios hoje e o modelo de negócios que eu escolhi adotar para mim, ele não é uma super empresa, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas a gente tem vários modelos de estruturas organizacionais. Então, a gente tem, por exemplo, uma adocracia, que é o caso das faculdades. Então, você tem ali uma cúpula estratégica, você tem uma burocracia para aquilo chegar até a operação. Enfim, você tem uma estrutura simples, que é onde a maioria de nós estamos, que você tem um gestor que ele tem que ficar de olho em tudo, né? Você tem ali o dono, é o olho do dono que engorda o gado, como dizem. Você tem ali o dono e o meio de produção pode ser o próprio dono ou um ou dois funcionários, e isso funciona de uma forma muito mais fluida. Inclusive, a minha empresa foi o tema do meu TCC. E o que que acontece? A gente traz muita burocracia para uma estrutura que é simples, então a gente tem algumas vantagens que empresas grandes não têm. Ah, Gabi, mas eu não sou empresa, eu sou psicóloga, eu tenho muitas clientes psicólogas, eu sou contadora, eu tenho uma loja de bolos, enfim, independente do que você faça hoje ou do que você queira fazer, muito provavelmente a sua estrutura não é robusta. Você não tem vários funcionários, você não tem essa burocracia, né? Não tem decisões que são tomadas numa cúpula estratégica e que tem que descer para a operação, e aí antes da operação tem um nível tático e não sei o quê. Você não tem essa complicação. Então, por que que a gente continua planejando as nossas metas? Por que que a gente continua planejando as nossas ações do ano com ferramentas de empresas com 30 vezes o nosso tamanho? Com complicações que a gente não precisaria ter. E aí chega no final do ano, você nem pegou naquelas metas. Chega no final do ano, você não alcançou nada daquilo. Gabi, mas a minha intenção é crescer, por isso que eu planejo daquele jeito. Tudo bem. Quando a gente chegar lá nesse crescimento, a gente vai adicionar outras coisas, outros fatores. Mas como aqui a gente está falando de um planejamento que muitas vezes ele é solitário, é um planejamento seu, é um planejamento da sua vida pessoal e da sua vida como empreendedora ou empresária.
Não tem por que a gente complicar isso daqui. Então, qual que é a ideia desse ritmo? De planejar o ano com narrativa? É justamente facilitar não só pensar nessas metas, trazer umas metas mais palpáveis, como também facilitar essas metas ficarem mais fortes em você. E aí, o que que acontece quando a gente tem esse planejamento com narrativa, esse ritmo narrativo? A gente consegue, principalmente, falar não. Então, isso aqui tá saindo fora da história que eu escolhi construir esse ano. Então, não. E esse foi um problema que eu tive muito forte no ano passado. Por quê? Porque eu comecei a falar assim para várias coisas. E aí, quando você cresce sem organização, quando você começa a trazer coisas. Por exemplo, no ano passado, a minha maior meta. No ano passado, eu estou considerando 2024 acabou. Em 2024, a minha maior meta era sair um pouco dos bastidores da prestação de serviço e colocar meu negócio na frente. Não foi o que aconteceu. Eu peguei dois contratos muito grandes no final de 2023. Queria muito, não estava estudando, estava fazendo vários movimentos para conseguir sair dos bastidores e não dei conta. Aí eu perdi os contratos, o que é normal, acontece, mas eu não estava preparada para aquilo, eu estava colocando muita energia naquilo que nem fazia parte do que eu tinha colocado como meta no final do ano. Então eu estou sendo muito transparente aqui com vocês. Do meio desse ano para cá, foi que eu consegui remanejar esse planejamento, então isso aqui é novo. E foi o que fez dar certo. Por quê? Porque em maio eu fiquei noiva e aí eu precisava que a empresa andasse bem, eu precisava conseguir bater algumas metas para poder conseguir casar, porque tinha que pagar, tem que sustentar, né? Tem que, enfim, eu tinha ali um objetivo maior e bateu o desespero. Fiquei noiva em maio. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar um casamento? Eu e o Dé. Como é que a gente vai pagar um casamento? Sendo que agora eu tô muito apertada. Eu não cheguei a quebrar, lógico, né? Mas assim, eu fui de uma situação que estava muito confortável, que eu não precisava nem olhar para as contas da empresa e para o labore, porque estava sobrando, para ficar um negócio assim, meu Deus, pera, se eu não cortar custo aqui e começar a trazer mais clientes, eu vou ficar no zero a zero. Eu vou pagar para trabalhar. Então, gente, eu tô sendo aqui brutalmente honesta com vocês. Eu tô trazendo isso daqui porque foi isso daqui que me ajudou num ano que foi muito imprevisível. Fora, sabe? Igual eu já falei com vocês. Então, isso daqui fez sentido total para minha situação. Me ajudou a conseguir recalcular essa rota rápido antes que desse errado. Então, agora que já te dei o pano de fundo, vamos entender. Por que que essas metas sem ritmo e narrativa falham? Como eu já falei com vocês, tem toda essa questão da gente se planejar como se fosse uma empresa muito grande e aí a gente perde vantagem de ser uma empresa pequena, uma empreendedora, que é justamente não ter tanta burocracia, não ter tantas etapas, não ter tanto gargalo no processo. E aí a gente quer fingir ser grande e acaba perdendo coisas que no momento são boas pra gente. Então essa rapidez, essa fluidez, essa rapidez de resposta que a gente tem, ela é muito importante. Então se você tem até no máximo duas pessoas trabalhando com você, você ainda tem essa estrutura simples. Então vale a pena se planejar dessa forma ao invés de pegar um planejamento gigantesco que vai te tomar horas e você não vai conseguir alcançar as metas. Então tá. A gente vai estruturar essa narrativa em capítulos. Então, nós vamos separar 4 capítulos, 4 trimestres do ano. Por quê? Essa aqui é uma citação do Tim Ferriss, trabalhe 4 horas por semana. As pessoas subestimam o que podem fazer em um ano e superestimam o que podem fazer em um dia. Então, a gente vai começar estruturando os capítulos do seu ano. Cada trimestre vai ser um capítulo com uma transformação principal. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma transformação principal. Depois a gente vai quebrar isso, mas cada capítulo vai ter apenas um foco, tá? Porque isso também é um problema. Ah, não, porque de janeiro a março eu vou fazer isso. Você pode fazer, vai, né? Você vai ter que manejar ali várias coisas, mas o que que é? Se eu só fizesse isso, já faria meu trimestre valer a pena.
Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de janeiro a março, construindo as bases. Então, a minha meta é estruturar um produto digital. Por exemplo, tá, gente? Isso aqui eu já fiz esse ano. Então, você vai usar ali esses 3 meses. Se você, durante esses 3 meses, só conseguiu estruturar o seu produto digital, ou, por exemplo, só conseguiu se posicionar melhor, só conseguiu criar conteúdo com constância, pronto, esse trimestre você alcançou sua meta, beleza? Esse capítulo você fechou, você concluiu. E aí, de abril a junho, expansão. Então, a meta é criar conteúdos consistentes e lançar. Então, você entende que é uma única coisa que você considera que vai mudar o seu ano. Por que que aqui eu estou colocando essas metas dessa forma, né? Esses capítulos dessa forma? Porque a gente vai lidar com muitas coisas semanalmente, mensalmente, coisas que a gente vai ser obrigado a lidar. Então, você vai ser obrigado a trabalhar, você vai ser obrigado a atender seus clientes, você vai ter que fazer isso da melhor forma possível. Isso não é meta. Então, se você, se você não colocar esse título, esse capítulo da sua história, esse capítulo da a transformação principal do trimestre, você vai passar o ano inteiro só cumprindo tabela, só fazendo aquilo que já é demandado de você, que você não tem muita escolha. Porque se você não atender seu cliente, você não ganha dinheiro, você não paga suas contas. Entendeu? Então, por isso que a gente vai dividir primeiro nesses 4 capítulos. Então, pergunta prática: se 2025 fosse um livro, quais seriam os títulos dos 4 capítulos principais? Fechou? Então, vamos começar por aí. Aí agora a gente vai dar movimento às metas. E como que a gente vai fazer isso? Olha só, eu trouxe outra citação. Esse é do livro O Poder do Hábito. Cada meta precisa de micro-vitórias. Sem elas, o cérebro se sente derrotado e perde motivação. Então, essas micro-vitórias, como é que a gente vai contar essas micro-vitórias? Através de micro-histórias. Lembra que é o ritmo narrativo? Então, a gente vai pegar e vai escrever pequenas narrativas mensais que vão mover esse capítulo do semestre. Então, vamos lá. Se a minha meta trimestral é lançar um produto, igual eu escrevi lá em cima, nesse capítulo, em janeiro eu preciso de uma historinha. Então eu vou criar a estrutura do produto. Aqui tá bem resumido, mas quando você for fazer, eu quero que você realmente conte a história. Então, em janeiro, seja detalhista. Então, em janeiro eu vou estudar tal coisa, pegar tal coisa, eu vou criar a estrutura de tal coisa, eu quero que seja assim, assim, assim. Sabe? Traz isso mais palpável para você. Em fevereiro, gravar as aulas. Em março, pré-lançar para uma lista aquecida. Esse é só um exemplo, tá? Então, como exercício dessa aula, eu quero que você defina a sua microhistória de janeiro. Então, qual vai ser, né? Vamos pensar ali de janeiro a março, qual que é o capítulo? Qual que vai ser o título principal desse capítulo? E em janeiro, especificamente, qual que vai ser a microhistória? O que eu vou fazer ali? Você vai contar a sua história, você é o personagem principal, você pode colocar, incluir os personagens secundários e tal, e eu quero que você tenha isso registrado, pode ser num caderno, pode ser no Notion. Por quê? Porque no final do ano você vai retomar isso, você vai ler e você vai falar, nossa, consegui, nossa, isso aqui não faz mais sentido pra mim, tá? Porque aí você vai estar no controle, você vai ser o roteirista da sua narrativa. Então, e depois disso, o que que a gente vai fazer? Definiu sua microhistória de janeiro, já começa a exercitar isso. A gente vai manter a constância com storytelling. E aqui, outra citação, né, gente, para fixar bem na cabeça de vocês. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e as extremamente bem-sucedidas é que as extremamente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Então, um problema também que eu percebo muito grande quando a gente está nessa fase de crescimento, eu percebi isso em mim. Então, por exemplo, não posso reclamar. Esse ano eu tive um bom crescimento. Começou mal, eu comecei indo mal, eu fiz meu planejamento errado, eu disse sim para coisas que eu não deveria ter dito, inclusive para compromissos financeiros que me deixaram apertada, que eu não precisava ter feito. Porém, quando eu cheguei nessa situação, eu aprendi. Então, eu comecei a dizer não para mais coisas. E é justamente quando você diz não para o que não faz sentido para a sua narrativa,
que as coisas começam a se encaixar. O que você começa a aceitar começa a fazer sentido e começa a te ajudar a escrever aquilo que você planejou. Então, a gente tem muito essa coisa quando tá em crescimento de querer dar conta de tudo, de querer abraçar tudo. Que tudo é experiência e tudo mais. Mas chega num ponto que se você só fica adquirindo experiência, você não vira mestre em nada. Então, as coisas param de fazer, de te levar para um ponto específico e você começa a ser um grande pau pra toda obra. Pau pra toda obra, mestre em coisa nenhuma. Então, adoro o ditado popular, tá, gente? Sou uma senhora que adora ditado popular. Então, sem mais delongas, vamos fechar aqui a aula. Então, a gente vai definir o ritmo semanal. Então, isso aqui, básico. Cada semana tem que ter três prioridades claras que vão fazer você avançar na sua micro-história mensal. Então, revisão semanal. O que que foi feito? O que que falta ajustar? E você vai escrever isso aqui em forma de história também, tá? Para que fique mais claro na sua cabeça. Uma coisa que eu sentia quando eu ia fazer meta, smart, não sei o que, específico, nananã. Cara, é muito abstrato. Fica muito abstrato. Quando você colocar isso numa história, numa narrativa, você vai perceber se aquilo ali tá mensurável ou não, entendeu? Minha meta é fazer 1 milhão. Aí você vai escrever. Eu estou ganhando R$ 10. Mas no mês que vem eu vou ganhar 1 milhão. Você mesmo vai ver que história assim pé na cabeça. Entendeu? Você vai perceber a incoerência na história. Então, por isso que esse método é muito simples, muito mais gostoso de fazer e muito mais palpável, tá? Então, coloque também sempre uma pergunta de ação. Se você pudesse fazer apenas três coisas na próxima semana, o que garantiria o avanço da sua história? Você não vai pensar o que garantiria que você chegasse naquele resultado de não sei quantos milhões. Não, o avanço da sua história. Como que você vai ficar um pouco mais perto daquele desfecho que você escreveu? E aí, como que a gente pode separar isso nas semanas? Semana um, por exemplo, eu vou estruturar. Semana 2, produzir. Semana 3, revisar. Semana 4, celebrar e ajustar. Então, ficar feliz com o que deu certo e ajustar o que deu errado. E no próximo mês, vou recomeçar o processo. Beleza? Espero que tenha ficado claro, que essa aula tenha te ajudado. E se você quer aprender a planejar com ritmo todas as ações do seu ano, incluindo o seu conteúdo, incluindo trazer essas narrativas para o seu conteúdo, lançar os seus produtos, então fazer todo o seu calendário anual com essa metodologia que eu falei, isso daqui é só a pontinha, tá? Eu criei um curso Ritmo Narrativo, que ele vai ser o quê? Basicamente uma ferramenta prática para você conseguir planejar isso tudo que eu te falei com muito mais profundidade do que eu falei aqui e com a minha ajuda, com templates, etc. Então, para quem assistiu essa aula, o curso Ritmo Narrativo está sendo lançado por R$ 197. Mas para quem assistiu essa aula, ou seja, já ficou aqui comigo um tempo, né, já entendeu um pouco da metodologia, que é super simples, mas é muito funcional, vai poder comprar o ritmo por R$ 147. No final dessa página, eu vou deixar um botão. Você pode clicar no botão e comprar o ritmo direto nessa aula. Ele faz parte da minha nova esteira de produtos. Vocês vão perceber durante esse ano que eu mudei os produtos para trazer um pouco mais essa maestria na questão das narrativas, que é o que realmente me dá dinheiro hoje. Então, esse ano, igual eu falei com vocês, passei vários perrengues, mas eu tive muitos clientes que me contrataram apenas para fazer a narrativa deles. Então, eu percebi que, na realidade, eu estava dizendo sim para muitas coisas e que eu precisava focar, então eu construí toda a minha linha editorial focando na narrativa. E o Ritmo é o primeiro produto que vocês vão ter acesso, tá? Tem outros produtos que vocês vão conhecer ainda, tá aqui planejado para mostrar para vocês, estão muito legais. Eu finalmente consegui me encontrar nessa esteira de produtos, porque eu passei 2024 construindo produtos, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Então agora eu sinto que eu finalmente cheguei no que vai ser funcional, no que vai dar muito resultado para vocês de verdade. Então, se você quer fazer parte do ritmo,
né, começar essa história aí comigo. Clica no botão abaixo e eu te espero. Ah, e me dá feedback dessa aula, tá? Se você conseguiu fazer, se deu certo. Ok? Um beijo e até o ritmo.